Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Palmeiras dominou o Corinthians, jogou bem, mas não conseguiu vencer, inclusive parando em Hugo Souza na reta final do jogo, num pênalti que o Estevão cobrou e o goleiro do Corinthians defendeu. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa os seus comentários para a gente trocar uma ideia. Ainda estou aqui no Allianz Parque, onde comentei Palmeiras 1, Corinthians 1, num jogo pegado como é um clássico, um jogo com polêmica de arbitragem, e acho que tem uma polêmica da arbitragem, os outros lances acho que não foi, mas num jogo em que ficou marcado com uma boa partida do Palmeiras. Gostei muito da partida do Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo em que o Palmeiras dominou, o Palmeiras cercou o time do Corinthians, ocupou o campo de ataque. Isso já antes de ficar com um jogador a menos já era assim, mas no segundo tempo acho que faltou um pouquinho mais de efetividade, o Palmeiras levar algum perigo lá pro gol o gol defendido pelo Hugo Souza. No primeiro tempo não, no primeiro tempo acho que do Palmeiras a atuação foi muito boa. O Abel veio com 3 zagueiros e conseguiu claramente levar melhor sobre o que pretendia o Ramon Dias. No primeiro tempo o Ramon Dias começou jogando, usou várias formas de tentar marcar, marcou num 4-4-2 com Coronado e Carrilho nas pontas, depois marcou num losango, tudo para tentar tirar a efetividade do Palmeiras. Não conseguiu, o Palmeiras fez 1-0 logo no comecinho, num belo passo do Piquerez e uma batida de primeira do Maurício, fazendo 1-0. Depois o Palmeiras teve algumas outras oportunidades, o Estevão teve chance, o Piquerez teve chance, o Facundo Torres teve chance, o Hugo fez 2 boas defesas e o Corinthians não conseguia jogar. Corinthians não conseguia nem marcar, o Hugo Souza depois reclamou, falou que faltou pressão no homem da bola, faltou conseguir subir um pouco a linha, e o Palmeiras dominou muito no primeiro tempo e teve oportunidades para aumentar. E aí, na reta final já, depois dos 40 minutos, o Richard Rio errou uma saída de bola, sucumbiu à pressão do Memphis, né? E o Memphis roubou, deu o passe no Yuri Alberto, e o Yuri Alberto bateu cruzado para fazer 1-0, numa das poucas chances, talvez na segunda chance que o Corinthians teve no primeiro tempo. A primeira foi uma cabeçada do André Ramalho depois do escanteio, que o Everton tirou numa defesaça, e depois já na reta final do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Yuri Alberto fez a batida cruzada e fez o 1-1. Esse gol foi um lucro enorme para o Corinthians, diante do que o Corinthians tinha jogado, diante do que o Corinthians não tinha conseguido nem se defender, muito menos atacar. O Corinthians praticamente não conseguiu ter a bola, não conseguiu ter posse de bola no campo de ataque no primeiro tempo, mas foi para o intervalo no 1-1 e deu um perfil ali a partida do Palmeiras de uma decepção muito grande, né? Porque foi uma partida boa, os 3 zagueiros do Palmeiras funcionando, sempre um dos zagueiros saindo para participar do ataque, participar da construção ofensiva. Richard Rios fazendo essa bola girar, Piquerez com muita liberdade pelo lado esquerdo, Estevão puxando as jogadas no 1 contra 1 contra o Hugo pelo lado direito, Maurício e Facundo Torres se revezando na área. Então ficou um gosto muito ruim para o Palmeiras, um empate num erro do Richard Rios. E num clássico desse tamanho, você erra assim de forma tão direta, né? Um erro que gera gol para o adversário, você acaba pagando o preço. No segundo tempo, Palmeiras voltou igual, o Corinthians voltou com mexidas, né? Voltou com uma mexida, que foi a entrada do João Pedro para fazer 3 zagueiros e espelhar o que estava fazendo o time do Palmeiras. E ali o Corinthians conseguiu, se não equilibrar o jogo na posse de bola, mas conseguiu parar de sofrer, parar de gerar chance ou gerar oportunidades para o Palmeiras. O Palmeiras teve a bola, jogou quase sempre ali no campo de ataque, o Veiga aparecendo muito para jogar, tentando fazer conexões com o Estevão do lado direito, no lado esquerdo o Facundo Torres procurando dobradinhas com o Piquerez, mas passou a ser muito fácil para o Corinthians bloquear
essa jogada próxima à área do Corinthians. Até que num contra-ataque o Yuri Alberto foi expulso, e foi para mim muito bem expulso. Para mim não há questionamento da expulsão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto levou 2 amarelos. O primeiro, quando faz o gol, chuta a bandeirinha de escanteio, a bandeirinha do Palmeiras lá. Isso hoje é igual tirar a camisa. Alguém debate erro ou acerto quando alguém tira a camisa e leva cartão amarelo? Não, você não debate isso. Hoje não há debate. Tirou a camisa, fez o gol, tirou a camisa, é cartão amarelo. Hoje, fez o gol, chutou a bandeirinha do adversário, é cartão amarelo, ponto. Não cabe debate. Ah, mas é que eu estou discutindo se é bom para o futebol ter essa regra. Esse é um outro debate. A gente pode discutir se a regra deveria ou não existir. Mas discutir a aplicação de uma regra sobre a qual não há debate, não cabe discussão. Se você quiser ir lá na FIFA, ou ir na CBF, ou ir na Federação Paulista e falar, deveríamos não dar mais cartão para isso, vamos promover esse debate? Ok. Mas aqui o Klaus foi certo. Então o cartão amarelo chutou a bandeira. E depois, na jogada com o Naves, o Yuri Alberto faz um mergulho ridículo, assintoso, e tomou o cartão amarelo por simulação. Não há debate sobre isso. Então, assim, lá está escrito, quando você faz uma coisa assintosa, você tenta claramente ludibriar a arbitragem, é cartão amarelo. Já tinha, tomou o cartão, o segundo foi expulso. Muito bem expulso. O Ramon Dias reclamou, dizendo que achava que não era, mas, na minha visão, o Klaus acertou. É curioso, porque o Klaus, no primeiro tempo, ele já tinha deixado passar um cartão amarelo para o Coronado, quando o Coronado claramente matou um lance promissor. Sem chance de pegar a bola, ele dá um totó por baixo, se eu não me engano, no Facundo Torres, e o Klaus olha, vê o lance, vê que era um lance promissor e não dá o amarelo. Ele tentou administrar, administrou. No segundo tempo, ele não administrou o Yuri. E não tinha que, na minha visão, não tinha que administrar. Então, para mim, correto. A expulsão tornou ainda maior a posse de bola do Palmeiras no ataque, mas com pouquíssima efetividade. Acho que o Veiga foi quem mais tentou, o Maurício caiu de produção, não à toa foi substituído, o Facundo caiu de produção também, o Corinthians passou a marcar um pouco melhor com a entrada do Rian, passou a marcar um pouco melhor o Piquerez, e aí o Palmeiras ficou tendo a bola sem criar chance. O Palmeiras no segundo tempo teve 2 chances. A primeira, uma cabeçada do Mike na trave, com o Mike saindo da ala para aparecer na área, cabeceou muito bem, ela foi na trave e saiu depois no rebote do Estevão, e o lance do pênalti do Estevão, em que o Estevão entrou driblando pelo lado direito, tirou 1, tirou 2 da jogada, o Charles, se não me engano era o Charles que chegou, tirou o corpo, o terceiro acabou fazendo o pênalti, um pênalti para mim indiscutível, que o Estevão bateu, teve personalidade, pegou a bola, bateu, e o Hugo Souza caiu no canto direito para defender. A fase do Hugo Souza é tão grande, tão boa, chama tanta atenção, que o Hugo Souza caiu no lado direito, a bola ia passando embaixo dele, aquela bola que passa aqui embaixo da lateral, e ele ainda teve tempo de reação para defender com a mão e tirar um pênalti que deveria ter sido repetido. O Abel falou sobre isso na entrevista coletiva e ele tem razão. Essa reclamação do Abel tem muita pertinência. O João Pedro invade a área antes da batida na bola do Estevão, e aí você fala, mas não é para repetir pênalti por invasão, a menos que o jogador tenha real impacto na jogada. E o João Pedro teve, porque ele invadiu e ele quem tira a bola depois da defesa do Hugo Souza. Então o pênalti deveria ter sido repetido. Se o árbitro e o Bandeira no campo não viram, o VAR deveria atuar, e o VAR não atuou. Então o pênalti deveria ter sido repetido e não foi. Teve um outro lance de pênalti ali que eu também não marcaria o pênalti, que é uma finalização no meio da área. O André Ramalho ataca a bola com a perna, a bola bate na panturrilha dele e depois sobe e vai para a mão, que tá a mão dele para trás assim, né? E era uma mão que ele estava caindo. Então poderia configurar a iminência de uma mão de apoio. Então o Klaus não deu esse pênalti e eu concordo com a não marcação. Então assim, dos lances polêmicos, expulsão do Yuri Alberto, para mim não há polêmica.
Pênalti a favor do Palmeiras no Estevão, para mim não há polêmica, pênalti claro. Não marcação do pênalti na mão do André Ramalho, eu também não marcaria. A bola desvia na panturrilha dele e depois bate na mão, com ele caindo, né? A regra diz, mão de apoio é a mão colocada no chão ou na iminência de ser colocada no chão. Então também não marcaria. Agora, o pênalti, a repetição do pênalti deveria ter acontecido, porque o João Pedro invade e é ele quem tira o rebote da área. Enfim, o Abel costuma sempre falar sobre ser efetivo, eficácia, não sei se ele falou disso, porque eu não assisti a coletiva dele toda, mas hoje, no segundo tempo, não é que faltou eficácia ao Palmeiras. No primeiro talvez tenha faltado, o Palmeiras criou ali 3 boas chances e acabou não fazendo, além do belo gol do Maurício. Mas no segundo tempo não faltou eficácia não, faltou condição de ser perigoso, condição de criar perigo. Até dentro desse debate de Palmeiras precisar de um camisa 9, eu acho que hoje, no segundo tempo, um camisa 9 de elite aqui passaria fome, morreria de fome, porque a bola do Palmeiras não conseguiu chegar. E no Corinthians, um time muito desorganizado no primeiro tempo, nada funcionou, espaço para o Piquerez, o Carrilho tentou, o Mateuzinho tentou, ninguém conseguiu achar distância para pressionar. Por dentro, muito confuso, começou com o Coronado tentando pressionar a saída de bola do Richard Rios, não deu certo, ele foi para a esquerda, não deu certo para ajudar na contenção do Estevão. O Corinthians no primeiro tempo criou basicamente 2 chances, as 2 do Memphis para o Yuri Alberto, na segunda saiu o gol, então o Corinthians que funcionou muito pouco e foi muito desorganizado do meio para trás e pouco efetivo do meio para frente. No jogo do fim de semana, domingo contra o São Bernardo, o Garro deve voltar e aí o Corinthians pode provavelmente ter mais chance de criar, de ser criativo, de funcionar. Tem que ver como é que o Garro vai estar depois desse tempo que ele ficou fora, provavelmente vai sofrer com o ritmo de jogo. Foi isso, Palmeiras jogou bem, dominou, mas ficou no empate, e aí a fase do Hugo Souza fez a diferença, pegou um pênalti muito bem defendido na batida do Estevão, que saiu muito abalado, mas faz parte, né? Não sei se foi o primeiro pênalti que o Estevão perdeu na carreira, não me lembro, mas provavelmente com 17 anos, provavelmente não será o último, faz parte e vai voltar. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações e comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!